Salve, salve galera! Vamos aí iniciar o nosso segundo episódio do projeto Saraula Virtual Ritmo, Arte e Pedagogia. Se você perdeu o primeiro episódio, acesse aí o nosso canal, Projeto RapDF, curta aí o primeiro episódio que a gente falou sobre o sistema socioeducativo e o coronavírus, certo? Acesse também nossas redes para conhecer um pouco mais das nossas ações pedagógicas culturais, né? @Projeto RapDF, e também o nosso site www.areadf.com, beleza? E nesse segundo episódio, né, a gente vai falar sobre a não redução da maioridade penal, beleza? Então vamos que vamos. Então galera, vamos lá. Redução da maioridade penal, ou melhor, a não redução da maioridade penal. É um tema que divide opiniões, mas a grande maioria reproduz falas do senso comum. Então eu mesmo sou acusado de defender bandido, etc e tal, e as pessoas pedem, geralmente costumam fazer essa mesma pergunta, né? E se um adolescente, né, que ainda não atingiu os 18 anos fizesse algum mal para um familiar seu, se de repente levasse a óbito, né, um familiar seu, o que você faria? E aí é uma situação complexa da gente responder, né, porque a gente tem que viver a situação para a gente saber qual é a nossa reação. Mas independente de qual seja a minha reação, né, numa situação hipotética dessa, o que eu quero debater com vocês é justamente isso, né? Quando a gente age pela emoção, a gente muitas vezes comete erros, a gente age de forma errônea, a gente não faz o famoso PSA, parar, sentir e agir. A gente age simplesmente no calor da emoção. E possivelmente eu poderia ter uma reação dessa sim, de querer fazer justiça com as próprias mãos, né? Mas aí eu estaria agindo com a emoção e não com a razão. E aí, quando a gente fala de redução da maioridade penal, a gente está falando de política pública. E política pública a gente não faz com emoção, a gente não faz política pública com achismo, a gente faz política pública baseado no científico, nos dados, nos números. E quando a gente vai analisar esses dados, esses números, a gente percebe que não tem porquê, não tem nada que justifique a redução da maioridade penal. Então vamos lá, vamos colocar esses dados para debate. Primeiramente, essa campanha pela redução da maioridade penal é uma tentativa de criminalização da nossa juventude, em especial nossa juventude preta, pobre e periférica, né? Porque no nosso país, infelizmente, a justiça é seletiva e só quem vai parar atrás das grades, ou a grande maioria, tem esse perfil, preto, pobre e periférico. Eu falo isso por vivência, né? Dou aula no sistema socioeducativo, onde quase 100% dos jovens que lá estão são moradores das regiões periféricas do DF em torno, e 80% deles se autodeclaram negros e negras, certo? E por que eu digo que é uma tentativa de criminalizar a juventude? Porque menos de 1% dos nossos adolescentes do Brasil estão envolvidos com a vida do crime, com atos infracionais. Menos de 1%, Walter. Desses menos de 1%, apenas 10% cometeram crimes contra a vida. Ou seja, 90% deles cometeram crimes leves, furtos, roubos, ou seja, crimes contra o patrimônio, certo? Então, não tem porquê, nada justifica você encarcerar tanto a nossa adolescência, cujos estão na idade produtiva, que poderiam ser muito úteis para o nosso país, e colocá-los de trás das grades, né? Outro fator muito importante é se a gente pegar a questão da reincidência. No sistema socioeducativo, e aí eu estou falando de uma média brasileira, tá, gente? No sistema socioeducativo, a média de reincidência, né, eu estou falando na
na situação da privação de liberdade, né? Dos jovens que cumprem medida socioeducativa de privação de liberdade, a média brasileira de reincidência é na faixa de 20%. Enquanto que a média no sistema prisional é o triplo disso, é cerca de 60%, né, a taxa de reincidência no sistema prisional. Ou seja, se a gente reduz a maioridade penal, a gente está triplicando a chance desse adolescente reincidir, né, no ato infracional. E no caso já não seria ato infracional, já seria crime. Outro grande problema nisso tudo é que o nosso sistema prisional já é superlotado, né? Hoje nós temos a terceira maior população carcerária do mundo. Nós só perdemos para a China e para os Estados Unidos. Até pouco tempo atrás, até o ano de 2018, nós éramos a quarta população carcerária do mundo. Nós estávamos atrás da Rússia, mas no ano passado a gente passou a Rússia e já somos a terceira população carcerária do mundo, né? E se querem uma notícia ruim, a tendência é que a gente chegue ao topo, porque a Rússia vem, tanto é que a gente ultrapassou a Rússia, vem diminuindo, né, a sua população carcerária, e o mesmo acontecendo com os times dos Estados Unidos. E nós não, nós continuamos numa crescente. Então, dentro em breve, se a gente não mudar o rumo das nossas políticas em relação ao cárcere, em relação ao sistema socioeducativo, nós seremos a maior população carcerária do mundo, certo? Então, o sistema prisional já não suporta mais pessoas. E você colocar um adolescente na sua idade produtiva para cumprir uma sentença longa e perder toda essa sua força de trabalho, essa sua força produtiva dentro de um presídio, ele vai retornar pior para a sociedade, do outro lado, sem perspectiva, né, e passando, né, por um sistema que a gente sabe que, se o socioeducativo já é difícil a gente romper com esse ciclo de violências, né, e tirar o jovem desse ciclo infracional, no sistema prisional o processo de ressocialização ele é muito mais difícil ainda. Então, analisando o que levou o nosso país a essa tal situação de chegarmos hoje, em 2020, com a terceira maior população carcerária do mundo. Escolhas erradas, a gente escolheu modelos errados, né? Os Estados Unidos hoje, eles estão ali, junto com a China, ali como os dois principais países aí com a maior população carcerária. Ele tomou esses rumos porque ele optou por uma política chamada de tolerância zero, né? De, ao menor infração, já encarcerar, pensando que isso poderia dar uma sensação de segurança para a população. Isso causou até um efeito inicial, mas a médio e longo prazo mostrou que não resolveu o problema da violência, pelo contrário, a situação da violência só piora. Porque a gente sabe que não adianta você colocar medidas punitivas se você não fizer políticas emancipadoras, políticas inclusivas, né? Ofertar saúde, educação, os direitos fundamentais, saúde, educação, emprego, moradia, saneamento básico para todos e para todas, né? E o Brasil emplacou nessa onda, né? Na década de 90, ali no governo Fernando Henrique Cardoso, a gente optou, né? Aqui em Brasília, inclusive, teve um ex-governador, né? Que na época, em sua campanha, ele utilizava, né, o tolerância zero na sua campanha. Não vou nem citar o nome dele, né? Porque, como diz o blog, é um nome que se rima, não se diz. Mas a gente seguiu essa linha de tolerância zero. E aí estamos aí, com a população, terceira maior população carcerária do mundo. Eu te pergunto, e a segurança pública melhorou? A gente sabe que não, né? E aí vocês devem estar se perguntando, e onde deu certo? O que a gente tem que usar como modelo hoje são os países nórdicos, por exemplo, que investiram numa política chamada política de bem-estar social, que é justamente garantir para todos e todas os direitos fundamentais, né? Saúde, educação, emprego, moradia, saneamento básico, como eu falei, de qualidade, sem ser de forma precarizada, né? Quando você tem todos esses direitos garantidos, né,
fora outros que são de fundamental importância, como lazer, cultura, esporte, dificilmente, né, você vai estar vulnerável aos convites das esquinas da vida, certo? Então, só para vocês terem ideia, a Suécia, no ano de 2014, ela mandou fechar 4 presídios por falta de detento. 2 anos antes, a Holanda mandou fechar 8 presídios por falta de detento. E aí, eles têm a fórmula mágica da paz, a varinha de condão? Não. Mas eles souberam direcionar suas políticas públicas, não por uma política meramente punitiva e encarceradora, mas sim uma política emancipadora de garantia de direitos fundamentais, ou seja, um estado de bem-estar social. É isso que o Brasil precisa investir para que a gente possa mudar o nosso quadro. Beleza? Então, por todas essas questões, incluindo ainda o que a gente sabe que são interesses econômicos, né? Se a gente pegar as propostas, tem várias propostas de redução da maioridade penal tramitando, a gente vai ver que tem coisas meramente econômicas, puramente econômicas. O interesse por trás disso tudo é econômico, né? Tem, por exemplo, vou citar só uma das que estão tramitando, que é um projeto aglutinativo, que ele diz o seguinte, que o jovem entre 16 e 18 anos que infracionar, ele não tem nem que ir para o sistema socioeducativo e nem para o sistema prisional. Então ele teria que ir para um terceiro sistema. Que terceiro sistema é esse? É um terceiro sistema que não existe, né? Ou seja, é um sistema que tem que ser criado. E tramitando juntamente, eles estavam tramitando quase que lado a lado, né? Estava tramitando o quê? O projeto da terceirização irrestrita, né? Para atividade fim. Então, é óbvio que o interesse aí é criar um terceiro sistema privado, e aí jogar a mídia para falar que aquilo é uma ilha de excelência, para depois justificar também a privatização tanto do socioeducativo como do sistema prisional. E aí, caros colegas, os nossos irmãos e irmãs, pretos, pobres e periféricos, que são os únicos que vão parar de trás do cárcere no Brasil, né, eles vão significar cifras nas mãos de um empresário que vai estar lucrando com o nosso encarceramento. Por isso que a gente tem que ser contra a redução da maioridade penal, certo? Então, o Saraula de hoje, a gente vai encerrar o nosso Saraula, certo? Com as nossas dicas, né, de videoclipe e, obviamente, com a nossa poesia. Sarau sem poesia não existe. Então, galera, nossa dica de vídeo hoje já está aí no nosso próprio canal, né? Videoclipe 18 razões pela não redução da maioridade penal. A música foi feita, né, foi uma composição coletiva, eu participei da letra junto com os meninos e as meninas que estão cumprindo medida socioeducativa lá na Unidade de Internação de Santa Maria. A produção musical foi feita pelo Sandrocas, né, que é arte educador também do Projeto Rap, tô até com a camiseta dele aqui hoje, fazer um merchan. O Sandrocas e o Castelo Beats, certo? E aí deu origem a um videoclipe que inclusive foi exibido no 52º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro e muito aplaudido, totalmente protagonizado pelos adolescentes lá da UISM também, certo? 18 razões pela não redução da maioridade penal, que foi fruto também de uma oficina que a gente fez com eles sobre a não redução da maioridade penal, usando como material didático, né, a plataforma que está disponível aí na internet, que carrega o mesmo nome, né? 18 razões pela não redução da maioridade penal, que ela elenca esses 18 motivos aí para a gente não defender a maioridade penal, e é de domínio público, qualquer um pode acessar. A gente vai deixar o link aí na descrição também do site das 18 razões, beleza? Então fica aí o videoclipe para vocês como dica, e a gente vai finalizar a nossa segunda edição do Saraula com a poesia do Nelson Maca, que é meu grande amigo, escritor, poeta, educador, e o nome da poesia é Maioridade Penal. Então pega a visão aí, galera. Sou contra a redução da maioridade penal. Não viu o branco do arroz, não sabe o que é feijão. Na rua a cama é o jornal, de papelão é o cobertor. O brinquedo não chegou, com lápis se desapontou. Primeira água no chafariz, o fogo na pedra vem depois.
pai e mãe nunca viu, mamou nas tetas do terror. Cresceu nos braços da solidão, abraçado ao desamor. Você que nunca pisou no espinho da negação, pensa que crime é escolha, opção pela perversão. Você que cria seu cachorro na lógica tanta humanidade, mas prega uma justiça humana com classe, cor e idade. Aguça seu sadismo vendo jovens atrás das grades. Financia projetos racistas pela faxina da cidade. Sou pela menoridade do arroz com feijão em mistura, com a cama feita pelas mãos da mãe, no calor da ternura. Emancipação da infância, maturidade da educação, pelo direito a um pai, liberdade ao invés de prisão. Contra o julgamento racista que personifica o mal, eu sou contra a redução da maioridade penal. Até mais, galera. Até a próxima. Valeu!